Fala, adoradores de monstro de roupa de borracha. Finalmente assisti Shin Ultraman e aqui estou para trazer aquela review marota. E já vou adiantando que o filme é do caralho, simples assim. Merecidamente o filme liderou a bilheteria no Japão quando saiu. E em segundo lugar ficou Detetive Conan, que é um baita anime, diga-se de passagem. Chupa, Marvel! É um tapa na cara aí de uma galerinha que fica forçando que ninguém com mais de 6 anos se importa com Tokusatsu no Japão. Aí, pra reforçar essa ideia, pegam um youtuber qualquer que morou no Japão pra falar: ai, eu falei de Ultraman lá e o cara nem sabia o que era. Como se isso provasse alguma coisa. Mas a bilheteria está aí pra provar. Com um desempenho bem melhor que filminho da Marvel que tem apelo mundial, e se tornou o filme mais lucrativo da história da franquia. Só é uma pena que o filme não veio para os cinemas nacionais. Apesar de não surpreender ninguém, né? Mas só assim para me fazer ter vontade de ir no cinema atualmente. Filme produzido por Hideaki Anno, que é conhecido por fazer muita coisa boa e Evangelion. Tá, não levem a sério, meu ranço com Evangelion é bem mais com os fanboys pseudo-intelectuais do que com a obra em si. Mas eu vivo defendendo aqui que Anno não se resume a Evangelion. Inclusive fiz essa review desse anime sensacional produzido por ele, Gunbuster de 1988. Além de ter produzido filmes de Cut Honey, que é um famoso mangá do Go Nagai, produziu Shin Godzilla, que também já fiz review por aqui, e agora está para sair Shin Kamen Rider, que obviamente também falarei sobre aqui no canal. Cara, e esses filmes de Hideaki Anno é tipo Chespirito, que usa o mesmo elenco pra tudo. Muitos atores estão presentes em várias de suas produções. O ator Takumi Saito, que interpreta o Kaminaga, que é o hospedeiro de Ultraman nesse filme, ele também está presente tanto em Shin Godzilla quanto Shin Kamen Rider. A atriz Masami Nagasawa, que teve um ótimo desempenho como Masami. A profissional da inteligência que tem essa mania de dar tapa no popô pra dar aquela motivação. Ela também estará presente em Shin Kamen Rider. Um dos políticos lá de Shin Godzilla está presente nesse filme também, e tudo mais. E claro, temos o Hidetoshi Nishijima, como o chefe Tamura. Ele não se encaixa no caso de estar presente nas outras produções de Anno, mas ele protagonizou Kotaro Minami na série Kamen Rider Black Sun, no qual eu fiz aqui uma review polêmica. E o que eu tenho que destacar nisso é que Nishijima é um ator premiado que ganhou destaque internacional graças ao filme Drive My Car, que ganhou os mais diversos prêmios nos mais diversos festivais de cinema, como Globo de Ouro e Oscar. Eu acho isso incrível, um ator reconhecido internacionalmente, premiado, que não se envergonha nem um pouco em fazer tokusatsu. E não somente ele, como outros no elenco já conhecidos por terem feito dramas estão aqui presentes. O que também considero um belo tapa na cara desses frescos pedantes que acham que participar de produção tokusatsu é uma mancha em sua carreira pretensiosa, que participar de série com heróis mascarados e monstros de borracha não é chique o suficiente. E mano, tem até comercial bem humorado de ar-condicionado com o ator que fez Kaminaga, o hospedeiro do Ultraman, e o ator que fez a forma humana do Alien Mephilas, referenciando o filme. Todos sabem que Ultraman é uma propriedade da Tsuburaya, mas esse filme tem a participação da Toho, que é a casa do Godzilla, e isso permitiu algumas homenagens. Quem se lembra da abertura do primeiro Ultraman de 66, que mostrava o logo da série anterior, o Ultra Q, aí depois rola uma transição mudando para Ultraman. Aqui no filme imitaram isso, mas começa com Shin Godzilla e depois muda para Shin Ultraman. Aí essa é a hora que chega algum deslumbrado que desaprendeu a ver cinema, hypando e criando teorias tiradas do bumbum com coisas como: ai, olha, é um universo compartilhado com Shin Godzilla. Segura essa franga aí, é só uma referência. Sabia que dá pra apreciar cada filme de forma independente, sem exigir um universo compartilhado pretensioso e uma rede de ligação com outras coisas pra se fingir de complexo? E falei de Ultra Q, que aliás é uma baita série e farei review dela em futuro próximo. A série é de 1966 que veio um pouco antes do primeiro Ultraman. Em Ultra Q não existe o herói. A série gira mais em torno da ficção científica envolvendo monstros e aliens. E os personagens têm de encontrar formas para superar tais adversidades.
uma pegada mais puxada para a série Twin Light Zone. E logo nos primeiros minutos é carregado de homenagens a Ultra Q, já mostrando o monstro Gomes, que surge no primeiro episódio da série. E o engraçado é que o Gomes aqui é basicamente o mesmo modelo do Shin Godzilla, o que é também uma sacada genial, já que em Ultra Q, o Gomes era um traje velho do Godzilla. Lembrando que antes de fundar o estúdio Tsuburaya, Wade Tsuburaya trabalhou nos efeitos especiais de filmes do Godzilla. Vou dar aqui apenas uma breve sinopse para tentar não entregar muito do filme para quem não assistiu ainda. Basicamente, o Japão passa a ser atacado constantemente por monstros gigantes. A humanidade consegue superar cada um desses desastres e encontrar as fraquezas dessas criaturas, tal qual acontece em Ultra Q. Assim como os monstros mostrados aqui também fazem alusão a episódios da série. Então o governo cria a organização que é quase aquilo que você faz para chamar o gatinho. Essa SSP. Essa organização exerce a função da patrulha científica da primeira série de Ultraman. Mas ela não possui todos aqueles veículos e arsenais. Ela faz mais o trabalho de investigação, estudo científico e coordena os militares durante as operações. Os integrantes também não são os mesmos da série. Aqui não teremos uma versão de Hayata, Dafuji, ID, Capitão Muramatsu e companhia. Aqui temos Shinji Kaminaga, um oficial de estratégia. Hiroko Asami, a analista novata da equipe que trabalhava para a agência de inteligência de segurança pública. Akihisa Taki, um jovem físico que é o típico otaku que usa o local de trabalho como se fosse seu quarto, enchendo de colecionáveis de Jornada nas Estrelas e Thunderbirds. A animada bióloga Yumi Funaberi. E o chefe Kimi Otamura, que já trabalhou no Ministério da Defesa. Em um belo dia surge o monstro Neronga, um monstro que absorve energia elétrica. Monstro que aparece pela primeira vez no episódio 3 de Ultraman. E o interessante é que eles correlacionam com o monstro Pagos de Ultra Q, que é representado no início do filme. Isso porque o traje de ambos os monstros foram feitos a partir de modificações do traje do monstro Baragon dos filmes da Toho. E durante esse incidente, Kaminaga tenta resgatar uma criança perdida. E nisso acaba sofrendo com o impacto de um corpo desconhecido que cai do céu. E pouco tempo depois, surge o gigante prateado que liquida Neronga. Bem, quem conhece minimamente sobre o plot dos seriados Ultra, já sacou o que ocorreu aqui. Agora não irei mais falar do enredo do filme para evitar afetar a experiência de quem ainda não viu. Mas como devem ter notado, tanto os monstros quanto Ultraman são feitos em CGI. E acho que devem saber que sou hater de computação gráfica. As pessoas vivem falando por aí de CG bom ou CG ruim. Pra mim, CG bom é aquele que não é usado. Tá, eu tô exagerando, mas pra mim computação gráfica deve ser usada como suporte, para fazer algumas cenas específicas, e não 100% dos efeitos especiais ser calcado em CGI. Prefiro infinitamente efeitos práticos. Sem dúvida, acho que seria mais maneiro o Switch Actor saindo na porrada, maquetes detalhadas do que tudo em CG. Mais ou menos o Motion Capture foi feito por Bin Furuya, que era quem vestia os trajes de Ultraman e também fez parte do elenco de Ultra Seven. Mas apesar de ser feito em CGI, Shin Ultraman não tenta ser moderninho. Ele nitidamente abraça a estética antiga sem frescura nenhuma. É nítido só de olhar para os monstros quanto para o próprio Ultraman. Ai, como assim? Claramente tentaram modernizar o Ultraman. Veja, ele nem tem mais o timer no peito. Foi uma clara decisão para modernizar seu design para deixar mais clean. Aí que você se engana. Essa ideia foi tirada de uma arte conceitual na criação do primeiro Ultraman. Ele teria um tempo limite para se manter transformado, como de fato se concretizou no projeto final. Mas em vez do timer, ele mudaria de cor conforme fosse ficando sem energia. Isso acabou sendo descartado, mas a ideia foi botada em prática nesse filme. Rapaz, nunca imaginei ver um Ultraman verde. O Ultraman Zolf dourado também foi inspirado em outros concept arts, mas esses já dos anos 80. E sobre o Ultraman Zolf ser uma espécie de antagonista, o Ano se inspirou em uma fake news trazida por uma revista em 1966 na época da série. Foi publicado que Zolf seria um vilão que controlaria o Alien Zeton.
Tudo porque uma empresa tentando publicar uma enciclopédia ultra antes de todo mundo colocou incorretamente a descrição do Alien Zeton com uma ilustração de Ultraman Zoff descrito como Alien Zoff. Pois é, cara, e você aí achando que mentira em revistinha nerd era só coisa da Herói. O Ano ter aproveitado essa informação errada que publicaram na época pra pôr no filme é tipo a Capcom tornar atualmente realidade aquela mentira criada nas revistas de videogame dos anos 90, dizendo que era possível liberar o Akuma em Resident Evil 2. E mais do que a estética, o filme não tem medo nenhum de usar elementos narrativos típicos dos anos 60. Cara, me senti vendo um filme de ficção científica dos anos 60, só que produzido atualmente, e não tenho palavras para descrever o quanto isso me deixou empolgado. Ele simplesmente mandou pro caralho esses papos dodói da cabeça de ai, cinema moderno, como se o cinema tivesse se tornado mais profundo e inteligente. Não é exagero nenhum dizer que os anos 50 e 60 foram riquíssimos dentro da ficção científica, abordando diversos assuntos de forma inteligente e fascinante. Afinal, pleno período da Guerra Fria, corrida tecnológica, há pouco tempo o mundo presenciou os horrores da bomba nuclear e a humanidade passou por um salto tecnológico sem precedentes. A corrida espacial e cada vez novas descobertas que instigavam nossa imaginação. Por isso, nesse período se trabalhava muito com o medo do desconhecido e posteriormente foram surgindo as óperas espaciais. Não é à toa que nesse período surgiu Isaac Asimov, considerado um mestre da ficção científica, e seus livros e leis da robótica são referências até hoje entre os cientistas do meio. E acho que Shin Ultraman tentou trazer essa vibe, o que acabou me arrancando diversos sorrisos e me fez apenas pensar: a arte e o entretenimento respiram. Nem de longe Shin Ultraman é aquela produção que se envergonha de sua origem, feita para agradar geek barbudinho com discursos afrescalhados do tipo imagina se no filme usasse os visuais dos quadrinhos, ficaria cafonérrimo. Tem que modernizar os visuais, trazer para o século XXI. Tomar no cu. Shin Ultraman veio e mostrou o dedo para essa conversinha. Bateu no peito com orgulho de ser o que é. Diferente, por exemplo, do mangá e anime de Ultraman, que tenta ser algo para agradar um público que não consome tokusatsu. Fico muito feliz por não ter sido um filme que fez umas merdas dessas como nesses exemplos aí. Odeio de verdade esses designs modernosos que a galera baba ovo. Esses visuais que têm vergonha do que são. Tentam se levar a sério demais. Afinal, tudo tem que ser mais dark, sombrio. Olha, mamãe, como eu sou maduro. Na moral, se você se incomoda com heróis fantasiados, com roupinha colada, cores vibrantes, cueca por cima das calças, você apenas não gosta tanto assim daquilo que diz gostar. Como um bom filme dessa natureza, o enredo é politizado. Meteram política no meu tokusatsu. Em certas passagens, aquela cutucada nos interesses políticos, o caos ocorrendo e os políticos cuzeiros só preocupados com sua carreira política. Não podemos fazer tal coisa aqui porque é a área eleitoral de fulano. Ano novamente criticando a passividade do Japão, ironizando o fato do Japão agir como se fosse vassalo dos Estados Unidos. E claro, não podia faltar críticas aos americanos com coisas do tipo: quando éramos atacados por monstros, os americanos só queriam nos vender armas. Mas agora que surge extraterrestre, eles querem se envolver e exigir relatórios. Aquela crítica do egocentrismo humano em achar que outras vidas têm menos valor e que podem simplesmente eliminar outro ser por considerá-lo uma possível ameaça. Mas agora sentem na pele ao estar em uma posição de criatura subjugada que é considerada uma ameaça para civilizações mais avançadas. E o fato do Alien Mephilas querer usar os terráqueos como arma e armar a humanidade para que possa se defender de outros invasores me lembra muito aqueles conflitos da Guerra Fria, onde americanos e soviéticos invadiam países para que estes se tornassem barreiras contra a influência inimiga e treinavam guerrilheiros para lutarem por suas causas. Um exemplo disso é o Bin Laden e essa galera da Al-Qaeda, que basicamente foram treinados pelos americanos na Guerra Fria para atender seus interesses na época, para depois ter que aguentar otário conservador lambedor de bolas de americano, destilando ódio contra muçulmanos e seu radicalismo.
Mas esquecem de falar que, de certa forma, eles foram um monstro criado pelos próprios americanos. Tudo o que sabem falar é: ai, mas eles fizeram isso para frear o avanço comunista. Imagina o quão otário e vira-lata a pessoa tem que ser para defender a ideia que os Estados Unidos são xerifes do mundo. Mas apesar de todos esses elementos, o filme não tenta pagar de super sério, sombrio e edgy. Com direito a piadoca quando os caças gastam todos os seus mísseis, com o chefe dizendo: ah, agora vou demorar uns 6 meses para conseguir repor essas munições. Um comentário ironizando a imensa burocracia e falta de autonomia do Japão quando envolve questões militares e bélicas, dependendo principalmente dos Estados Unidos. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. O filme é repleto de homenagens, tanto ao primeiro Ultraman, o seu antecessor Ultra Q, e ao meu ver, no meio do filme ele torna Ares de Ultra Seven, ao focar o conflito nas invasões alienígenas em vez de meramente ataque de monstros gigantes. Shin Ultraman é uma homenagem que respeita sua origem e jamais teve a pretensão de substituir a obra original e agradar esses otários com papagaiadas do tipo: ai, datado, precisa de um remake porque não é mais assistível hoje em dia. Shin Ultraman não veio para reforçar essa cultura burra da substituição, e sim busca arrancar sorrisos a cada referência e fanservice daqueles que consumiram as séries dos anos 60. Óbvio que é um filme que todos podem apreciar, mas sem dúvida a experiência se torna muito mais rica se já tiver assistido ao menos Ultra Q, Ultraman e Ultra Seven. Aí está a diferença em colocar para produzir alguém que realmente é fã, em vez de colocar algum Zé Bunda egocêntrico que se acha maior que a obra original para produzir esses remakes e reboots caça-níqueis que existem a rodo. Mas tem que ser inteligente, saber o que tá fazendo. Ser apenas fã não basta, porque né? Imagina que bosta seria colocar para produzir o filme qualquer um desses subobo fanboy de Ultraman que vemos na internet, que forçam papos do tipo: ah, Spectroman é um lixo, o regresso de Ultraman é muito superior. Ah, Eiji Tsuburaya é o único mestre dos tokusatsu. Shotaro Ishinomori nem sabe desenhar. Ai, Toei fazia essas coisas porque tinha preguiça de fazer maquete. Ai, Ultraman defende o cristianismo. Kamen Rider é muito tosco, até parecia uma fansérie. Não chega aos pés de Ultraman Jack. Ai, Toei fechada, retrógrada, enquanto a Tsuburaya se abre pro ocidente, até fazendo parte dos quadrinhos Marvel. Grande merda. Eu consumo Tokusatsu por terem suas características bem próprias. Tô cagando pra essas porras moldadas pra agradar o público ocidental. Eu gosto de Tokusatsu pelo que ele é, e não como algo que tem de se moldar aos padrõezinhos americanizados. Eu quero é mais produções como Shin Ultraman, que abraça a estética considerada cafona por muitos, que respeita suas origens e não tem medo de resgatar elementos narrativos das antigas. Depois de ver Shin Godzilla e Shin Ultraman, por mim pode entregar tudo pro Hideaki Anno. Agora quero pra ontem Shin Gyaban, Shin Cybercop, Shin Kaiketsu Zubachi, Shin Nazuman, Shin Gorendia, Shin Gridman, Shin Bycrosser, Shin Patrine, Shin da porra toda. Agora é aguardar o Shin Kamen Rider. Então, se por um acaso gostou dessa bagaça, mete o no joinha, se inscreva no canal e por que não mandar esse vídeo pro seu amiguinho e compartilhar naqueles grupinhos da Tokunet. Até o próximo vídeo. Fui!